Tá lá o Pedrinho para te dar um presentão. Dudu também ajuda aí. Um presente da comunidade El Shaddai para você, uma lembrancinha, tá? Uma lembrancinha para você, em nome de Jesus, para você se lembrar desse dia tão especial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que papais lindos, né, gente? Preciosos. Aleluia. Não sei, pessoal da iluminação, se tem jeito de fazer com que a projeção fique um pouquinho mais clara, não, né? Não sei. Se as luzes ali, ó, que as luzes estão mais perto ali, forem desligadas, às vezes essas aqui, ó, não sei, né? Aí, ficou melhor. Opa, ficou bom. Alegria do coração do Pai, né? Se nós queremos abençoar e presentear os pais, nós precisamos descobrir o que dá alegria para um pai, né? O que dá alegria para um papai? O que alegra o coração de um pai? Abrindo um espaço aqui, né? Só para me justificar, pastor chegando atrasado, quase 10 horas na igreja. Irmãos, a pimenta no olho do outro não arde não, mas quando cai no seu, aí você vê o que. Então, o André, ele pediu: pai, deixa eu ir levar a Kim para dar um abraço no pai dela, o negócio é lá em Santa Vitória. E o pastor Carlinhos ficou sem o carro. Eu falei: tá tranquilo, eu peço um Uber, ué. Ó, hoje, tão fácil pedir um Uber, né? Vou de Uber, de boa, né? Pode ir, tá tranquilo. Irmãos, quando eu pedi o Uber, apareceu lá 11 minutos para chegar o Uber. Falei: não vai dar, né? Vou cancelar isso aqui, chamar de novo, 11 minutos. Esse Uber chegar aqui em casa em 11 minutos, né, Rafael? Rafael tá me olhando. Em 11 minutos chegar aqui em casa. E eu moro lá no Catalão, irmãos. Um pouquinho para cá do Catalão. Para depois chegar lá na igreja, não, deixa eu cancelar. E, Beth, para que eu fui cancelar? Porque aí eu cancelei, e aí a Sandra que cancelou, que eu não sei cancelar não. A Sandra cancelou, e aí ela foi colocar, irmãos, demorava mais ainda. Ela demorou mais de 15 minutos. Eu falei assim: aí não tem jeito, né? Falei: deixa eu pedir socorro. Só que nesse pedir socorro, a reunião já estava começando, ninguém atendia o celular, porque o pastor pede assim: desliga o celular. Falei: eu estou frito, pai, estou frito agora, né? Tentando, gente, me socorre aqui, me busca, que isso não tem palavra hoje não, né? E aí Deus foi me falando, irmãos, como é importante aí a Sandra me puxando a orelha: você tem que parar com esse negócio, você, o que é que você fala bem para mim? Não querer incomodar as pessoas, tem que parar com isso, né, Jorge? Se eu te pedisse para você ir lá me buscar, você pedia? Combinado ontem, por exemplo: Jorge, amanhã eu estou sem carro, passa lá em casa e me pega. O que você ia achar? Você ia achar ruim? Ruim. Aí a Sandra sempre: para de ficar desse jeito, você não gosta de incomodar os outros. Não gosto disso, irmãos. Eu tenho ojeriza que as pessoas aqui encostadas, tem gente que se você encostar dorme. Mas esse outro extremo, sabe que as pessoas acomodadas, mas o outro extremo desagrada a Deus do mesmo jeito, que as pessoas sistemáticas demais, né? Que não gostam de pedir, às vezes é até orgulho, não gosta de pedir, às vezes é orgulho nosso. Então, estou aqui me colocando no banco dos réus, né? E aí, fiquei pensando, quantas vezes alguém vem de Uber para a igreja, né? Vem de Uber para a igreja e vai embora, fica esperando o Uber lá fora. Não, gente, todo mundo que tem carro aqui pode levar uns aos outros, sim ou não? Quem tem carro pode levar. Então, vamos fazer isso. Você veio de Uber, chega para o irmão, ou você percebeu, principalmente os diáconos, viu, Dudu? O diácono percebeu que ele chegou de Uber. Irmão, você quer que eu veja alguém que pode te levar? Às vezes você conhece a pessoa, tem alguém que mora perto da casa dele, não custa nada deixar a pessoa lá. Então, foi uma lição para mim, nós ajudarmos uns aos outros, né? Você está vendo que alguém chegou de Uber, se oferece, né? Você descobriu que a pessoa não tem como vir à igreja, se oferece: estou morando perto da sua casa, você quer que eu te leve? Ou se não, terminou a reunião,
eu levo você em casa. Então vamos, né, nos disponibilizar aí para abençoar uns aos outros, que hoje eu senti na pele. E mas deu uma vontade, vou dar um cascudo nesse Uber. Pelo amor de Deus, vem que me deixa na mão assim. Mas tá lá, né? Mateus 3, 16, 17, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. O que que fala? Eu coloquei aqui, olha só que coisa interessante. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que faz o que comigo? Que me dá muita alegria, né? E eu fiquei pensando, gente, o papai do céu tem uma alegria tão grande com o filho dele, que é Jesus. Fiquei pensando comigo, o que que gera alegria no coração de um pai? Aí, a palavra vai dizer o seguinte para nós, olha só, agora na revista atualizada mesmo, versão revista atualizada. O apóstolo Paulo escreve para nós um dos principais mandamentos, dos 10 mandamentos. Está nos 10 mandamentos. Já pensou que coisa importante isso? Você sabe que existem 613 mandamentos? 613 mandamentos na Torá. Na Torá. Isso fora o Talmud. O Talmud já coloca muitas outras regras, algumas das quais Jesus mesmo puxou orelhas deles. Questão de lavar as mãos antes de comer, é um ritual que eles fazem. Não é que é lavar a mão e higienizar, é o ritual. Essa questão do ritual que muitas vezes tirava a essência da lei. Então, fora isso, né, tem 613 leis na Torá. Agora, 10 foram consideradas os 10 mandamentos principais. Dos 10 principais mandamentos, um é esse aí, ó. Um é esse aí. O apóstolo Paulo vai escrevê-lo na carta aos Efésios. Eu coloquei ali na versão revista atualizada. Filhos, ele vai falar duas coisas para os filhos: obedecei a vossos pais no Senhor, e isso é justo. Se você quer fazer algo que realmente é justo diante de Deus, então a primeira coisa que Deus está falando para nós como filhos: obedeça os seus pais. Mas no verso 2 fala assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. A gente aprende na catequese, na antiga religião, que é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Não é isso que está lá, tá, irmãos? Ainda que não está errado. Mas amarás a Deus sobre todas as coisas não é o que está na palavra de Deus, entendeu? O que está lá é: não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, quando a gente aprende na catequese, né? Antigamente, vou falar aqui, né? O segundo mandamento, a gente aprendia assim, olha, não darás falso testemunho. Só que isso não é o segundo mandamento. O segundo mandamento é: não terás ídolos diante de ti. E isso não estava naquela catequese que a gente aprendia. Olha que coisa grave isso. Vocês sabem por que não estava? Mudou tudo. Pega lá, se você fez a catequese, né, fez a primeira comunhão, você sabe. Quando você aprendeu os 10 mandamentos, você pega a Bíblia, está diferente. O segundo mandamento é: não farás para ti ídolos, obras das mãos dos homens, não te prostrarás diante delas, não darás a elas culto, nem daquilo que está em cima do céu, nem do que está embaixo da terra. Não farás isso. E é grande, fala assim, ó: porque se você fizer isso, Deus visitará a iniquidade dos pais aos filhos até terceira e quarta geração. Esse é o segundo mandamento. Tá? E isso aí é grave, porque eles tiraram isso da catequese. Tiraram isso, é muito grave. Depois você estuda isso lá na sua casa. Pesquisa isso aí, você vai entender. Terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: guardarás o sábado como um dia de descanso. Amarás o Senhor e tal. Naquele dia você vai guardar todos os 6 dias você trabalhar, e no quarto dia, no sétimo dia, você descansará. Quarto mandamento. Aí, todos esses 4 mandamentos
fala da minha relação com Deus. Eles falam que são os mandamentos verticais. A partir desse mandamento, todos os mandamentos são horizontais, é da minha relação com o meu próximo. E o primeiro, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, é o primeiro mandamento com promessa, porque o primeiro mandamento da relação horizontal é em relação aos nossos pais. Como nós tratamos os nossos pais, é o primeiro mandamento. E lá está escrito, honra teu pai e a tua mãe. E aqui o apóstolo Paulo está colocando essas duas coisas. Primeiro, obediência, e segundo, honra. Duas coisas distintas e importantes. E aí isso vai trazer uma promessa tremenda de Deus sobre aqueles que praticam esse mandamento. Diz o apóstolo Paulo lá, para que te vá bem, ou seja, sejas próspero, abençoado, os céus sejam abertos sobre a sua vida, e sejas também longevo, sejas de longa vida sobre a terra, você tenha saúde, você desfrute a prosperidade que está lá na primeira promessa. Então você seja uma pessoa longeva, saudável, abençoada, curada. Isso aí vem de Deus, é uma bênção que vem de Deus, porque nós cumprimos aquele mandamento. Se nós revertermos isso, muitas vezes, não todas, mas algumas vezes, né? E talvez até muitas vezes, nós não entendemos porque nós não prosperamos. Às vezes é isso aí, ó, nós não obedecemos nem honramos os nossos pais. Nós temos dificuldade, as portas não se abrem. Vira e mexe, nós estamos doentes. Nem sempre é por causa disso, nem sempre. Algumas questões não é por causa disso, né? Mas algumas vezes pode estar sobre nós um peso espiritual, porque nós quebramos um dos principais mandamentos do Senhor, que é a obediência e a honra ao Pai. Um pai que tem do filho essas duas coisas, obediência e honra, é um pai alegre, é um pai feliz. Se tem algo que o pai deseja de um filho, essa é a primeira coisa, nós vamos falar sobre isso, é obediência. Gente, um filho obediente é a alegria do pai. Um filho desobediente é a tristeza do pai. Filho desobediente, presente da pastora Sandra, o pastor Carlinhos, olha lá que bênção, irmão, esquenta mesmo. Então, filho desobediente entristece o coração do pai. E um filho obediente é um alento, é um refrigério. Sabe aquele filho que ele obedece aquilo que você fala? Coisa maravilhosa. E a maior marca, coloquei aqui, ó, a maior marca de um filho para com seu pai é a obediência. O que marca a relação filho e pai é a obediência. Pai e filho é o cuidado, como nós vimos aqui no teatro, né? A relação pai e filho é o cuidado, a proteção, a provisão, né? É a responsabilidade do pai com o filho. Mas hoje é o dia dos pais. Hoje os pais estão aqui para ser abençoados. Paulado na cabeça dos filhos. Então a relação filho-pai, principal marca de um filho, se eu sei que de fato ele é um filho, é a obediência, não é o DNA. Ah, eu sou filho de fulano de tal. Diante de Deus, não é o DNA, não é se ele foi gerado apenas, é se ele foi ou está sendo obediente. Tanto é assim, irmãos, graças a Deus nós não estamos mais na época da lei. Se nós estivéssemos na época da lei, o que aconteceria? O filho desobediente, o filho que entristece o pai, o filho que desonra o pai, o que você acha que acontecia com ele no Velho Testamento? Quem sabe? Ele era o quê? Apedrejado. Isso é tão sério que era um crime hediondo, é isso, William? Pode-se falar assim? Irmãos, era um crime hediondo desobedecer e desrespeitar o pai. Eu fico vendo a nossa geração,
algumas crianças dando bronca nos pais, chutando a canela dos pais, dando tapa na cara dos pais. Eu falo, meu Deus do céu. E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Porque se fosse Velho Testamento, irmãos, um filho que desobedece, que desonra o pai, ele era apedrejado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, né? Graças a Deus. Deu uma respirada assim. Graças a Deus. Porque muitas vezes eu tenho certeza que na minha adolescência, minha juventude, eu trouxe tristeza para o meu pai. Então, essa é a maior marca. Essa é a maior marca. Quando Deus criou Adão e Eva, o que aconteceu? Ah, saiu? Ajeita lá para mim, você já sabe como é que é. Quando Deus criou Adão e Eva, ainda não eram filhos, mas eram como filhos. Veja que a filiação só vai acontecer em Cristo Jesus, mas ali eles eram criados, criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Tá? O que faltava para que eles fossem filhos mesmo? Até porque que Deus os criou, podia ser considerados filhos. Mas Deus precisa de essência e não de aparência. Por isso não é o DNA, é a atitude. Então, presta atenção, por que Deus permitiu uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Porque através daquela árvore, a possibilidade não era só vir maldição sobre a terra, sobre o homem, como aconteceu por causa da desobediência, mas através daquela árvore, você poderia plantar, que era a intenção de Deus, no coração do homem, a essência, a semente da obediência. Como que eu sei que você está me obedecendo? É quando eu digo para você, você vai comer de todas as árvores do jardim, está aí um presente de Deus para mim, para você, que eu estou dando a você, de mim para você, está aí um presente que eu estou te dando, mas eu vou te pedir uma coisa, você não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você entendeu? Entendi. No dia em que você comer dela, você morrerá. A consequência do pecado é a morte. Então, irmãos, o que eu coloquei aqui? Obrigado, William. Então, o que eu coloquei aqui? Presta atenção, algumas coisas aqui importantes. Eu até falei aqui, olha só. Acho que não está passando. Passei aqui. Será que é um delay? Passei aqui, mas não passou lá. Passei aqui, William, mas não passou lá. Às vezes saiu Mas veja bem, irmãos, não tem... Aqui, agora, é um delay. É um delayzinho. Nossa, não tem problema não. Deixa eu falando aqui para vocês, aqui, para a gente ganhar tempo. Olha só. João capítulo 8, verso 29, né, como não vai ser projetado ali, se você quiser aí abrir a sua Bíblia, João capítulo 8, verso 29, fala assim, ó, e aquele que me enviou, Jesus dizendo para a multidão, aquele que me enviou, ou seja, o meu Pai, Ele está comigo, Ele está comigo, não me deixou só. Por quê? O que está escrito na sua Bíblia? Porque eu faço, opa, lá, está lá, porque eu faço o que lhe agrada, eu faço o que lhe agrada. Então coloquei assim, ó, não há nada que traga mais alegria ao coração de um pai do que o coração obediente de um filho. Vamos refletir nisso aqui, olha, que eu coloquei. Vai dar um delayzinho aí, mas vai aparecer logo, logo. Pensa comigo, né? Está sem o relógio, está aqui. Estou igual o Elton. Preocupado, cadê o Elton? Então, pensa comigo. Se naquele momento da tentação, o homem e a mulher virassem para a serpente e falassem, não, nós não vamos comer, porque Deus, o nosso Pai, vamos dizer assim, Ele nos deu uma palavra, uma ordem, um mandamento, e o único mandamento que nós temos é, não coma dessa árvore, nós vamos obedecer ao nosso Pai. Irmãos, era tudo que Deus queria, sim ou não? Pronto, matou charada. Tudo seria diferente. Se a desobediência gera morte, a obediência
vai gerar o quê? Vida, prosperidade, bênção. É o que nós estávamos falando lá do primeiro mandamento. Olha só, o que Jesus veio fazer nessa terra? Ele não só veio nos salvar, nos libertar, irmãos, mas ele veio traçar para mim, para você, que caminho? O caminho da obediência. O caminho da obediência. Me ajuda aí. Pega um microfone rapidinho lá, Horácio. Me ajuda aí. Quem tem a Bíblia aí, me ajuda lá. Hebreus 5, 8 e 9. O que está escrito? Quem que vai abrir aí para mim? Hebreus 5, 8 e 9. Pastor Horácio vai pegar o microfone ali. Quem que vai abrir? Levanta a mão quem vai abrir. Pastor Horácio vai chegar até você. Hebreus 5, 8 e 9. Olha o que Jesus, quem que vai abrir? O povo não está trazendo a Bíblia aí. Ali, Horácio, ó. Graciele, ó. Ali, pastor Edivaldo. Já está aqui. Graciele, abriu. Dá para o pastor Edivaldo. Graciele, abre Romanos 5, 19. E o Filipenses 5, capítulo 2, verso 5. Quem que vai abrir? Graciele vai ficar com Romanos. Quem que vai abrir? Jorge. O Jorge vai abrir. Pastor Edivaldo, lê para nós o Hebreus 5, 8 e 9. O que está escrito? Embora sendo-lhe filho, aprendeu a obediência mediante as coisas que padeceu. E sendo de ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que nele obedecem. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que ele sofreu, que ele padeceu. O que Jesus veio fazer? Ele veio a essa terra como filho para nos ensinar o caminho da obediência. Romanos capítulo 5, verso 19. Graciele, cadê o microfone? Passa para ela, seu Gilberto. E depois é o Jorge. Vamos lá. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Olha só, lê de novo, Graciele, olha só. Pela desobediência de um só, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. aí, irmãos, uma galera toda, tem uma tradução que diz, todos foram feitos pecadores, porque um pecou, todos pecaram. Esse DNA do pecado foi passado para nós. Próximo. Assim, pela obediência de um, olha só, agora, pela obediência de um, Cristo Jesus, serão feitos justos. Muitos serão feitos o quê? Justos. A desobediência traz maldição, mas a obediência traz bênção. Se Adão desobedeceu, Jesus veio quebrar essa maldição através da obediência. Olha só o que Filipenses vai dizer para nós quando ele veio até a terra. O que fala, Jorge? A partir do verso 5. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, continua. E fazendo-se semelhante aos homens. Aí se tornou como todos nós. O que aconteceu? Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E sendo semelhante a nós, se humilhou, obedeceu, e obedeceu até quando, irmãos? Até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que a gente vai obedecer alguma coisa de Deus, a gente obedece assim com a maior alegria. É assim com você? Irmão, se é assim com você, você é santo, santo, santo. Há em nós uma natureza que peleja contra aquilo que é a vontade de Deus. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo fala, né, que nós não devemos. O apóstolo Paulo fala assim, ó, oferecei o vosso corpo por sacrifício, para que você experimente qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver na minha vida, na sua vida, uma abnegação da nossa vontade, nós nunca vamos experimentar o que é a vontade de Deus. Obedecer, nem sempre, irmãos, o melhor é obedecer de coração.
Obedecer de coração é o melhor de tudo. Mas nem sempre obedecer vai ser conforme a nossa vontade. E a gente precisa fazer morrer na nossa vida a nossa natureza pecaminosa. Mesmo que eu e você não queiramos, se Deus está falando aquilo para mim e para você, morra para você mesmo e viva para Deus. Porque senão você vai morrer e eu também eternamente. É muito sério isso. E aqui, quando Jesus foi se oferecer, obedecendo até a morte, Ele próprio mostrou isso para nós. Pai, se for possível, afaste de mim esse? Ou você acha que Jesus falou assim, meu Deus, está chegando o momento de eu morrer, que maravilha, que coisa boa, né? Abraçou os discípulos, gente, vamos fazer uma festa? Não, a Bíblia diz que ele chegou a suar o que, gente? Sangue, conflito entre a vontade dele e a vontade do Pai, porque a natureza humana dele dizia para ele assim, não, é até instintivo, falava, não, você vai cair num buraco, você, para, é instintivo isso. Mas ele dizia, Pai, mas faz uma coisa, esse é o momento, não seja feita, nossa, faz a minha vontade, faça a tua vontade. Eu tenho certeza, o coração do pai explodiu de alegria. Por que Deus está falando sempre, esse é meu filho amado que me dá alegria? Por que ele está falando isso? Porque é um filho que percorre o caminho da obediência. Então, se tem filhos aqui, você tem pai, e você trouxe tristeza ao coração do pai por uma vida desobediência, seu pai está vivo, chega para ele, conversa com ele. Eu tive essa oportunidade, graças a Deus. E o meu pai ainda não era convertido, mas o Senhor trabalhou o meu coração, sentei com ele, falei, meu pai, chamando aí, irmão, estou chamando, é o alarme para a oração, viu? Hoje eu estou com... Então presta atenção, eu tive essa oportunidade, cheguei, pai, eu tive muitos problemas com o Senhor, mágoas, ressentimento, mas eu estou aqui para dizer para o Senhor, olha, me perdoa, porque eu não tinha direito de agir muitas vezes com o Senhor como eu agi. O Senhor é o meu pai, o pai que Deus me deu, quero pedir perdão, quero dizer com o Senhor que eu quero honrá-lo, quero obedecer, quero estar aqui debaixo da bênção do Senhor. Ele não entendeu nada, irmãos, ele ficou até assim meio acanhado. Aí eu falei para ele assim, pai, eu queria fazer uma última coisa, fica de pé. Ele ficou de pé, irmãos, eu dei um abraço. Ele, posso te dar um abraço? Pode. Ele ficou durão, não entendeu nada. Alguns meses depois, ele ouviu uma palavra, entregou a vida para Jesus. Porque uma maldição foi quebrada. Então, queridos, nós precisamos aprender o caminho da obediência. Se você é um filho, aprenda o caminho. Ah, mas meu pai não merece. Não é porque o pai merece, é porque é um princípio de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é porque o pai merece, é porque é um princípio de Deus. É porque quando você faz isso, você honra a Deus. Você honra um dos princípios de Deus. E quem vai ser abençoado, lógico que seu pai vai ser abençoado, imagina um filho obediente, mas quem na verdade vai ser abençoado é aquele que planta, é aquele que obedece. É um mandamento com promessa. Quantos estão recebendo isso? Em nome de Jesus. Então, olha só, vou terminar essa parte aqui porque a gente vai tomar ceia. Quem é o filho que ama? O filho que ama é o filho que obedece. Olha lá, ó. Não há maior prova de amor de um filho para com seu pai do que a obediência. O que está escrito em João 14, verso 15 e 21? Quem está com a Bíblia aí? Pega lá, seu Gilberto. Quem está com a Bíblia aí? Vamos ler o verso 15 e 21 rapidinho. Quem está com a Bíblia aí? Vai lá, Samara. Cadê? Lê lá, capítulo 14, verso 15 e verso 21. Capítulo 14, verso 15 e verso 21. Achou? Você está sem óculos? Você está de lente? Ah, então tá bom. Você não vai achar não, senhor. Então vamos terminar aqui, depois a gente fala, outro momento a gente fala da um. Vamos lá. Verso 15 e o 21. Capítulo 14. Vamos lá. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Paulada. Não precisa falar mais nada. Está todo mundo lá, ei Jesus, eu te amo. Pedro falou assim, que isso, o senhor vai morrer? Se o senhor for morrer, eu vou contigo até a morte.
te abandono de jeito nenhum. Daqui a pouco está negando ele 3 vezes. Irmãos, o que Jesus falou? Que verso 15 de novo, Samara, o que ele falou? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Pronto. Seco. Pá. 1 mais 1 igual a 2. Quantos amam Jesus aqui, irmãos? Ó, já tem gente que não levantou a mão, não sei porquê. Eu sou apaixonado por ele. Quantos amam Jesus aqui? Levanta a sua mão. O que ele está falando para mim e para você? Obedece os meus. Irmão, falar da boca para fora não faz sentido nenhum para Deus. É porque eu te amo. Aí o carta escrita vem, você adora ele, irmãos, aquela maravilha. Você olha para a pessoa, nossa, que pessoa apaixonada, cheia do Espírito Santo. Aí na segunda-feira desobedece. Adiantou nada. Às vezes aquela pessoa assim quietinha na dele e tal, não tem muita expressão, mas segunda-feira, obediência, terça, obediência. Verso 21, vamos fechar. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que maravilha de versículo. Vamos ler de novo, Samara. Lê de novo, olha lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pronto, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé nessa manhã. E nós vamos clamar ao Senhor por esse momento, para que Deus nos dê o coração de Jesus, para que nós tragamos muita alegria aos papais que ainda estão vivos. O meu já partiu, e você permita, como a Luciana cantou aqui, um legado de bênção para os seus filhos. Conta uma história, né? Conta uma história que eu não lembro bem da história, irmãos, mas é assim, ó. O pai já estava dando trabalho demais, e o filho corta um pedaço de couro, parece um negócio assim. Quem se lembra dessa história? Me ajuda aí, vê se é isso mesmo. Fala para o pai: pai, não tem condição mais de estar aqui com o senhor em casa, está aqui esse pedaço de couro, né? Se vira, como se diz, se vira. O pai foi embora. Aí depois ele viu o menino dele mexendo lá no couro, fazendo. E o que você está fazendo? Ah, meu pai, estou aprendendo aqui. Quando o senhor ficar velho, eu vou partir também um pedaço de couro para o senhor. Porque aquilo que nós fazemos, nós deixamos como legado. Se o filho vai obedecer ou não, já não é responsabilidade sua, mas você deixa um legado. Então, vamos pedir esse coração de Jesus para nós? Feche os teus olhos nessa manhã de ceia, né? Um coração que trouxe muita alegria ao papai do céu. Talvez seu pai já não está vivo como o meu, mas nós continuamos tendo um pai celestial. E esse pai celestial todos os dias, ele aguarda na minha vida, na sua vida, não muitas coisas. Só uma coisa ele aguarda: obediência. Obediência. Se nós, irmãos, não fizermos muitas coisas para Deus, relevantes, aparentes, mas tivermos um coração de obediência, é tudo que Deus quer de nós. Deus falou para Josué assim: Josué, pega a minha palavra, medita na minha palavra, e quando a minha palavra falar com você, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Faz aquilo que a minha palavra está falando, é só isso. Se a minha palavra falar para você, vai por aqui, você vai. Se a minha palavra falar para você, fica quieto, você fica. Fazendo isso, prosperarás. Serás bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Você vai ser abençoado. Senhor, nessa manhã, dia dos pais, tudo que o Senhor quer é que nós, como filhos, presenteemos o Senhor com um coração de obediência. E nós pedimos esse coração nessa manhã, um coração como o de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: tende em cada um de vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. A mesma atitude, o mesmo sentimento, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte. E naquela noite, véspera da sua morte, ele tomou o pão. Estava pertinho dele morrer, ele conseguiu pegar o pão, levantar e te agradecer. Às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldades, ao invés de gratidão, nós temos murmuração. Mas Jesus pegou o pão e a primeira coisa que ele fez foi: graças te dou, ó Pai. Ele agradeceu, pegou o pão, partiu, entregou aos discípulos e disse: tomai, comei todos vós, a partir de agora, esse é o meu corpo, que está sendo entregue a todos vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Naquela mesma noite ele tomou o cálice e fez a mesma coisa, agradeceu: graças te dou, Pai. Entregou o cálice nas mãos dos discípulos, disse: tomai e bebei todos vós, este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu faço com vocês para perdão, remissão dos vossos pecados. Jesus apaga a nossa ficha, ele desfaz tudo aquilo que era maldição sobre nós, nos entrega um novo livro, para que seja escrito uma nova história. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, com coração de obediência, em nome de Jesus, amém. Quando nós adoramos o Senhor, você vai sair do seu lugar pelo corredor central, irmãos. Pedir para os diáconos ficar aqui no corredor central, e você vai voltar pelo corredor lateral. Quem está na minha direita, pela lateral direita, quem está na minha esquerda, pela lateral esquerda. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você vai pegar os elementos da ceia. Obrigado, Pai. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Aleluia. Pra ser a igreja que tu desejas, Faz isso em nós, Senhor. ter um coração só pra ti, Meu Deus, meu Deus. pra te adorar em espírito e em verdade. Eu preciso aprender a te obedecer, Nos ajuda, nos ensina. mesmo que me custe tanto. Nos dê esse coração. Se por ti sou humilhado, Oh, papai, é pra saber, meu Pai. onde está o meu coração. Oh, Deus. Em Cristo é chegado o tempo, Meu Pai. em que em espírito e em verdade adorarão ao Pai. Te adoramos. Pra te servir de todo o coração, estamos aqui unidos. Oh, meu no Deus. Espírito, como igreja em adoração, para te servir, para te servir. Pra te servir, Senhor. De todo o coração, Meu Deus. estamos aqui unidos no Espírito, como igreja em adoração. Ouve os teus filhos que cantam. Oh, meu Pai. Senhor, nós, com os elementos da ceia nas mãos, nós queremos celebrar nessa manhã Teu sacrifício, Jesus, porque é através dele que nós recebemos esse coração
que alegra o coração do Papai do céu. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas com um coração de obediência. Que essa seja a marca de nós como cristãos. A obediência do nosso coração agrade sempre o teu coração, em nome de Jesus. Você pode tomar a ceia com seu irmão, pode tomar a ceia em célula, pode tomar a ceia com a sua família. Vamos celebrar esse momento, vamos orar uns pelos outros. Se você tiver oportunidade, ore pela pessoa que está do seu lado. Vamos pedir esse coração como de Jesus, um coração igual ao teu, coração igual ao teu, coração igual ao teu, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Depois da ceia nós estamos terminados. Que a graça, a paz, a bondade do Senhor esteja sobre sua vida sempre, em nome de Jesus.